Bom, quero dar as boas-vindas aqui ao professor Vitor Hugo, professora Tabita, também professora Júlia Gomes, e estão liderando grupos de naturalistas, na verdade, aí nesse Brasil, formando uma geração de cientistas, é isso mesmo que vocês andam fazendo? Sim. Muito legal. Então, talvez alguns saibam aqui, mas na academia nós promovemos aquilo que colocamos o nome de Clube da Floresta. O que é o Clube da Floresta na prática? É montar um grupo ali de pessoas, né, na sua região, e uma vez por mês ou uma vez por semana, na medida que for possível, para um parque ou para algum lugar que possibilite essa exploração ao ar livre e o registro em conjunto no Diário da Natureza. Então, o Vitor, ele está lá no Rio de Janeiro, a Júlia em Florianópolis e a Tabita em Campinas. E eu convidei eles aqui para que a gente possa trocar experiências e talvez inspirar vocês aí, para que vocês, nas cidades de vocês, também se animem a chamar pelo menos uma vizinha e colocar essas crianças para fora de casa. Então, Vitor, eu queria que você começasse, de repente, explicando um pouquinho para a gente o que é esse negócio aí de ser naturalista. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, gente. Boa noite, boa tarde ainda. Bom, um naturalista é alguém que, por excelência, ele é um admirador da natureza. É alguém que se encanta com essas maravilhas e dedica uma parte do seu tempo a investigá-la, a conhecê-la, a explorá-la, independente da realidade que seja próxima a ele. Então, a gente tem alguns exemplos de naturalistas que viajaram o mundo com as suas pesquisas. Tivemos também alguns naturalistas que permaneceram, inclusive um deles foi o monge, ele permaneceu ali, sabe, na sua instalação, no jardim, sem nunca sair dali, e desenvolveu ali as suas observações, que depois se tornaram pesquisas, né? Estou falando no caso de Mendel, né? E então o naturalista é esse que tem esses olhos e essa paixão, esse encanto pela natureza nas suas muitas formas, seja numa encantadora floresta, ou seja num ambiente que tem apenas grama, que tem apenas musgos, mas ele tem esse mesmo interesse em investigar, em conhecer, em descobrir aquele ambiente. O que será que vive ali? Como que são os seres vivos que ele vivem, como eles se comportam, do que eles se alimentam, e ele vai explorando a partir de algumas perguntas. Então é preciso ter esse desejo, esse é o espírito, e é necessário também ser um bom observador, dedicar tempo a isso. Sim, isso que você falava, né, sobre o Mendel, né, que ficou ali no jardim dele e fez tantas descobertas, me lembra que aqui na Federal do Paraná, eles têm uma coleção entomológica de vários insetos, principalmente de borboletas, que quem iniciou e fez a maior parte dessa coleção foi, parece que um padre também. Ele juntava e agora elas Então, ficam ali, é, enfim, disponíveis, né, para estudo, essas espécies que ele coletou. É, muito bom. Então, Tabita, Júlia, não sei se vocês querem comentar alguma coisa também sobre esse aspecto de, concretamente, assim, né, da experiência de vocês, né, no Clube da Floresta, como que, assim, essa possibilidade de, assim, algo simples, né, simplesmente sair, ir para um lugar arborizado, como que isso ajuda a formar, então, um naturalista dentro dessa ideia, Quer né? falar primeiro, Tabita? Pode falar, se quiseres. Não. Bom, assim, eu observo que por isso que o Diário da Natureza é tão legal, é tão importante, porque é o seguinte, assim, sair, eu vejo que aqui em Florianópolis, pelo menos, as pessoas gostam muito de passear na natureza. Existem muitos lugares, assim, disponíveis, e a gente encontra várias famílias. Mas o que eu percebi quando eu comecei, principalmente, o meu diário,
é que às vezes a gente olha assim como se estivesse olhando, passando posts assim das redes sociais. Então, assim, o Clube da Floresta, na verdade, foi olhar para a natureza de verdade, assim, perceber que precisa de tempo, né? Então, eu vejo que as crianças pequenas, elas têm isso mais naturalmente. Elas chegam ali, elas se sentem à vontade naquele espaço para perguntar, para falar, para olhar, né? E o que eu precisei fazer foi alcançá-los, assim, na verdade, nesse espírito filosófico de realmente de observar, de se encantar com o que está ao seu redor, assim, né? Então, eu vejo que é importante a gente levar os filhos, assim, e esses projetos são muito, muito legais, que também levam a pessoa a olhar para a natureza de uma forma mais profunda mesmo, assim. Realmente parar para observar, né? E não só estar na natureza, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes vão realmente procuram isso, porque eu acho que realmente a gente busca isso, né? Ainda mais pessoas que moram em apartamento, elas querem sair de casa uma hora, não tem como ficar em casa, né? Mas às vezes elas só estão ali. E então o Clube da Floresta veio para fazer as pessoas se conectarem, né, com onde elas estão. É isso que eu acho, assim. Complementando, né, Ju, que eu acho tão legal, porque quando a gente vê alguma coisa no papel, né, num livro, assim, né, na internet, é uma coisa, né? Quando a gente estuda, né, com os alunos lá em ciências, a árvore, né, que tem os círculos, e cada círculo é um ano da árvore, e tudo. Isso é muito legal. Agora, quando você chega ali na natureza e você vê aquilo se torna algo tão maior, né? Faz muito mais sentido para a criança, né? Então é isso, né? As crianças, elas têm isso muito natural, né? Então, que criança que não sai na rua, principalmente acho que menino, né? Que pega um galho e já sai. Aqui em casa não pode sair na rua, eles não podem ver um galho que eles estão pegando galho, né? E as crianças acham o máximo isso, né? Porque coisas realmente simples do nosso dia a dia, a gente acaba passando batido, né? Agora, quando a gente tem ali um tempinho para olhar, para apreciar aquela natureza, né? As crianças, elas realmente se encantam, né? Com tudo aquilo. Assim. E, bom, Vitor, você tem fotos aí do Clube da Floresta do Rio para mostrar pra gente um pouquinho? Tenho sim. Eu quero primeiro mostrar algumas coisas dentro das imagens, né, para você pensar assim, mas como eu posso começar observando a natureza? É claro que essa saída de casa é essencial, mas a natureza muitas vezes vai até a nossa casa também. Eu participei ainda há pouco conduzindo a oficina, né, para algumas crianças, e eu fiz algumas coletas. Eu quero mostrar para você aqui, não sei se você vai conseguir ver, coisas que vão até a nossa casa. Você está conseguindo ver? Esse pequeno aqui é o famoso mosquito de banheiro. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente conhece assim. Um naturalista é esse, ele começa investigando aquilo que está ao alcance dele. Isso aqui também é natureza, gente. Sabe? Inclusive eu peguei aqui, que ele acabou não resistindo, mas mais cedo estava vindo, na fase de larva também. Tem aqui também uma traça. Tudo isso faz parte, a gente pode utilizar esses pequenos animais que já estão na nossa casa para ir incentivando e aguçando o desejo de investigação principalmente das crianças, e também treinando a nós mesmos, né? Também trouxe alguns percevejos que eu coletei para a nossa atividade, então você pode ver aqui alguns exemplos que eu peguei, alguns mais coloridos, outros maiores, outros menores, estão aqui nessas folhas. Então a gente começa dentro de casa. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo bem interessante que a gente pode encontrar, seja na nossa casa, para depois a gente ir também descobrindo um pouco mais sobre a natureza. Já vou abrir para vocês a imagem. Como é que está carregando? Primeiro aqui é uma imagem. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui é uma folha de couve. Isso prova que todos nós podemos observar a natureza e ter essa prática de um naturalista. Eu não tenho uma horta em casa, eu moro bem na cidade mesmo, não tenho, sabe, essa oportunidade, mais uma vez,
Eu fui no Hortifruti, comprei esse molho de couve, e quando eu observo, logo abaixo das folhas, tem esses pequenos animais. Não sei se vocês conseguem observá-lo. São pulgões, eles estão vivos. E eles vieram junto dessa couve. Então, eu fiz esse vídeo para vocês perceberem que a natureza ela está ao nosso redor e a gente precisa treinar o nosso olhar para encontrá-la. E um naturalista também é esse que ele encontra a beleza na forma que a natureza se apresenta, não apenas nas belas cores das flores, mas queria mostrar para vocês como é possível a gente observá-los. Você vê que alguns são bem grandes, outros são menores. E também quero compartilhar agora com vocês uma experiência nossa do Clube da Floresta, que a gente viveu no nosso último encontro. A gente foi para um parque aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, chamado Parque Chico Mendes. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que encantou não só as crianças, não só os alunos que lá estavam, mas inclusive os adultos também. Eles passaram boa parte do tempo ali admirando. A gente ficou mais de meia hora. Deixa eu compartilhar com vocês essas imagens. A gente encontrou esta belíssima árvore. Ela é uma figueira. Ela deve ter muitos anos, mais de 100 anos, provavelmente, por conta das características que a gente observa, pela dimensão do tronco. E a gente passou ali um bom tempo admirando essa figueira. E ao redor dela, nós vimos muitas outras árvores. Mas quando a gente foi chegando perto, ó, você pode ver, na verdade, a maioria dessas árvores que tinham em volta ainda eram os troncos dessa mesma figueira. Essa figueira, tamanho era a copa dela, que para sustentar o peso e apoiar, ela foi se enraizando em volta. Aqui o nome dessa figueira, então aqui a família, o nome científico dela, e eu vou mostrar para vocês essa beleza. Então nós, os adultos, ficamos ali por mais de 30 minutos contemplando, admirando, maravilhados com essa riqueza, que é uma para você comparar uma criança perto dessa árvore, e tudo ao redor dela eram ainda esses troncos. Só para vocês terem dimensão do tamanho dela. Tudo ali ainda é o tronco dessa figueira. Então, nós, no meio da trilha, a gente parou para poder observar. Deixa eu adiantar isso aqui, que isso aqui é um pouquinho maior. Para você ver como é que ela era tão grande e como ela se enraizou em outras partes, que não apenas na base dela, mas em outras partes também para sustentar a espessura desses galhos, ela se enraiza novamente para se sustentar. Então a gente passou ali 30 minutos, enquanto as crianças brincavam, comentando sobre essa incrível experiência, né? Entre elas, quantos anos essa árvore teria, qual seria o peso total dessa árvore que se espalhou e que se confundia com uma mini floresta ali, tamanho eram as árvores. Então essa foi uma experiência marcante que eu quis compartilhar com vocês de coisas que a gente pode encontrar na natureza. Seja um pequeno mosquito que está na nossa casa, ou uma árvore gigantesca como essa, que fez com que nós ficássemos ali contemplando essa maravilha, encantados e admirados. E terminou o encontro, a gente continuou comentando sobre ela. Tamanho foi essa experiência que nos marcou. Excelente. Ô, Tabita, mas isso pergunto para a Tabita, mas depois todo mundo pode comentar também. Você é pedagoga, né? Tem experiência com aulas, né, com crianças pequenas já há muitos anos e tudo isso. Que vantagens, assim, você vê de fazer essa experiência em grupo? Será que não distrai mais? Será que se a gente fosse sozinho para a natureza não seria mais, sei lá, mais fácil de focar, de observar? Por que fazer isso em grupo? Eu até vou compartilhar aqui com vocês uma frase que está no livro da Charlotte Mason, Educação no Lar, e lá ele vai nos falando bastante sobre, fala muito sobre a questão, né, do método e tudo mais,
E ela traz excelentes citações, né, sobre isso. Deixa eu só... Aqui, foi, né? Então, em dos trechos, ela fala: em seus primeiros anos de vida, a criança é toda olhos. Ela observa, ou, mais verdadeiramente, ela compreende ao chamar a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição em seu auxílio, para que possa aprender tudo o que é passível de ser descoberto sobre cada nova coisa que surge em seu campo de visão. Então, pensando um pouco nisso, né? A criança, ela tá ali para explorar, né? E realmente, às vezes, o contato dela ali, o que ela vai ver é o único, né? Aquilo que ela vai enxergar, as observações, as conclusões que a criança vai chegar são únicas. Mas é verdade também que a gente aprende muito através da socialização, né? Então, assim, por experiência aqui no nosso Clube da Floresta, né? Às vezes uma criança que é um pouco mais velha faz uma observação e traz uma nova visão ali para os outros, né? Então, quando ela fala assim, nossa, essa árvore, ela é crespa. Poxa, mas o que que é crespa? Ah, olha só, vamos passar a mão ali para a gente sentir, isso daqui é crespa, né? Então a gente, através do contato com os outros, a criança ela vai descobrindo também outras formas de explorar, né? Vai, às vezes coisas que não passou pela cabeça, de repente surge ali, né? Não uma explicação completa, mas às vezes uma pulguinha atrás da orelha, né? Uma pulguinha que daqui a pouco aquela criança vai despertando, né? Então a natureza, né? Ela tá ali para tudo, né? Para visão, para o tato, né, pro paladar, às vezes uma frutinha que acha, pro olfato, né, como que é gostoso a gente sentir o cheiro ali, né, das diversas plantas, né, e da audição, né, ouvir a natureza, ouvir o que o outro tem também para me trazer, né. Então, tudo isso, esse estar em grupo, né, esses passeios em grupos, eles são muito saudáveis, né? Porque a criança, além da experiência que ela tem ali individualmente com aquilo que ela vê, né? Com tudo que ela está sentindo, ela tem também um auxílio do outro, né? Não só da criança, mas também ali do responsável, né? Que às vezes, né, dá uma dica, uma orientação e como que aquela criança ela vai desenvolvendo, né? Depois ela vai buscando tudo aquilo. Até vou aproveitar, Bárbara, vou fazer uma propaganda aqui, porque nós estamos lendo esse livro no Clube das Mães, né, aqui da academia. Então, as mães aqui da academia têm esse privilégio de ter cultura materna, né, onde a gente fala sobre isso. E até nós falamos recentemente sobre pintar cenários, né? Então, o pintar cenários às vezes a gente pede para a criança descrever alguma coisa, né? Então, é importante a gente deixar a criança descrever aquilo que ela vê, mas algumas vezes a gente precisa dar o exemplo, né? Às vezes sentar e falar, olha, daqui eu vejo uma árvore, ela tá bem frondosa, tem muitas folhas verdes, parece que tem algumas ainda um pouquinho amarelas, né? Um resquício ali de outono, o sol está assim, está assado. Então a gente vai descrevendo para a criança, né? Assim como nos passeios da natureza, né? A gente descreve um pouquinho e a criança, aquilo vai fomentando dentro dela, né? Querer mais, né? E estar junto com os outros proporciona isso, né? Estar ali em grupo com outras crianças. É isso. Eu não sei se a Júlia e o Vitor querem acrescentar alguma coisa, mas uma coisa que eu penso também é que quando você vai em grupo, você vai. Porque às vezes você fala assim, ah, não, eu vou fazer isso, é muito legal. E aí você não vai. Você tem que marcar com alguém. E aí você tem um compromisso, sabe? Então, uma vez eu vi um pai, que ele é o Andrew Pudewa. Ele tem 7 filhos, acho. Ele é presidente lá fundador, não sei, do Institute for Excellence in Writing. Oferece material para famílias de homeschoolers sobre escrita e tal. É uma coisa que ele falava assim, ó, uma coisa que você quiser garantir que você vai fazer bem feito para os seus filhos no homeschooling,
você chama os filhos dos seus amigos para ir na sua casa, para fazerem também. Porque aí você vai garantir que você vai fazer na hora certa, que vai estar com tudo organizado, com tudo bonito, vai estar lá, excelente, tá? Porque às vezes em casa, infelizmente, né, tem alguma coisa que acontece na nossa mente que a gente, com os de casa, a gente sempre faz menos do que a gente faz com as pessoas de fora. Então, você quer garantir que você vai fazer um passeio na natureza legal, que vocês vão levar aquarela pro meio do mato, e tal, marca com uma amiga. Não precisa ser 3 grupos de famílias, 10 grupos de família, não. Marca com um grupo. Vai lá, uma amiga sua com os filhos dela. E vai, simplesmente vai, né? Pode falar, Vitor. E isso é muito interessante que vocês estão comentando, porque essa ida ao Clube da Floresta, formar o Clube da Floresta, é uma oportunidade que a gente tem de sair de nós mesmos, né? Mais do que visitar algo, mais do que conhecer um lugar, é uma oportunidade, né? Deus nos faz esse convite a todo instante de sairmos de nós, né? De sairmos para ir a um encontro. E por que com outras pessoas? Porque é uma oportunidade. Eu tenho certeza que também no Clube de São Paulo, assim como no Clube também de Santa Catarina, existe a própria integração entre as pessoas, né? É uma reunião de valores, muito mais do que ações, muito mais do que práticas, mas tem uma reunião ali de ideias, tem reunião de princípios, e essa integração também é muito bacana. Também é possível ir para a natureza sozinho apenas, como você falava, né, Bárbara? Às vezes pode dar ali, talvez, um dia tem mais dificuldade de ir, mas ali, de ter um estímulo, de ter outras pessoas que a gente encara com mais seriedade, também tem essa reunião, essa partilha, sabe? Essa conversa também acontece e é muito interessante no Clube da Floresta. É uma das coisas que as famílias destacam bastante, além das experiências propostas, mas essa oportunidade de se encontrarem, de conversarem e de fazerem isso na natureza. Isso também é muito interessante. Mas como é que vocês organizam, assim, a estrutura do dia, sabe? Porque é, eu fico pensando, né? Às vezes, uma pessoa, vamos lá, eu e minha amiga, vamos lá no parque, vamos levar as crianças, a gente chega lá, as crianças vão começar a correr de um lado para o outro, que é uma coisa muito boa, muito saudável. Mas como fazer esse pessoal, vem cá, vamos, vamos olhar aqui essa planta, cadê a aquarela, né? Eu me pergunto onde está meu filho, né? Porque ele já saiu correndo faz 3 horas, eu não encontro mais a criança. Eu noto que ele desapareceu. Então, isso me lembra de quando eu era criança, eu também fazia a mesma coisa. Então, como estruturar o encontro de uma forma que, sim, tenha um momento de focar, de ter atenção, e ao mesmo tempo tenha também a oportunidade deles brincarem, né? O que faz primeiro? Brinca todo mundo, depois chama? Ou faz atividade primeiro, depois brinca? O que vocês escolheram, assim, de experiência que funciona melhor? Bom, vou começar. Aqui em Campinas, geralmente as crianças chegam, brincam um pouquinho, né? E na hora que nós chamamos, né, para atividade, eles já se reúnem, né, ali para atividade, já brincam um pouquinho, gastam um pouquinho de energia. E daí eu passo a atividade para eles e eles sempre estão muito empolgados, né, em mexer nas coisas, em explorar, né? Então, teve um dia, eu não consegui achar essa foto, mas nós fomos num bosque aqui em Campinas e tinha cobra, né, para eles pegarem. Então, eles ficaram assim super felizes que eu pegar a cobra, colocar a cobra no pescoço e tudo mais, né? E depois fomos fazendo um passeio, tudo ali pela natureza. Eu falei, bom, agora, antes do nosso piquenique, nós vamos registrar. A gente faz um registro do nosso caderno, né, da natureza, e depois um piquenique e brincadeira livre, né? Então, eles já sabem, né, o que vai acontecer. Então, acho que também adiantar para eles, né, esse cronograma do dia ajuda bastante, né? Eles ficarem nessa ansiedade, quero brincar, quero brincar. E depois tem lá, né, o piquenique, a brincadeira livre, o momento que os pais, né, também aproveitam mais ainda para conversar, né, sobre o que o Vitor falou, né, é o bom disso, né, as famílias ali têm os mesmos valores, os mesmos ideais, então é um encontro que eles prezam bastante, né. Aqui em Florianópolis, a gente faz assim, a mesma, muito parecido, né? Eles brincam até chegar todo mundo. Aí chegou todo mundo, a gente se reúne, eu explico exatamente como é que vai ser o dia,
Então, também nós temos o passeio da natureza, o registro, aí depois ainda uma oficina de inglês, porque eu não sou professora de ciências, então eu resolvi trazer, assim, conversando com a Bárbara, de trouxe a oficina de inglês, e depois, sim, o piquenique, né? Eu vejo assim, eu sempre peço ajuda dos pais, porque como eu sou uma professora, eu me sinto mais segura com os pais junto comigo. Então, aí também acho legal que eles aprendem, assim, um pouco de como funciona mesmo o Clube da Floresta, assim, o Diário da Natureza e porque é mais a ideia do que o registro, né? Então, não adianta só olhar para o caderno. Eu quero que eles entendam o que está acontecendo. Então, eu peço ajuda deles. Aí os pais vêm junto, a gente faz o passeio. Como eu não tenho conhecimento da ciência, assim, da natureza, a gente para toda vez que alguém observa algo interessante que chama atenção. Daí a gente para, olha, faz algumas perguntas, né? Descreve e tal. Então vai parando, assim. Bom, cada encontro teve uma atividade diferente que a gente propôs. E a primeira foi em específico, a gente ficou mais com relação a um animal, assim, que era o jacaré. O segundo, a gente priorizou a questão da primavera, daí a gente fez um bracelete da primavera e tal. Então tem sempre uma atividade e em seguida a oficina de inglês, que é muito com base no que a gente fez, né? Então, como a gente trabalha com o método Goan Class, que tem as séries, a gente cria a nossa série. A gente fala o que que a gente fez naquele dia e procura dizer apenas aquilo que a gente já conhece, né? Então, as crianças ali, a maioria faz inglês aqui também. Faz inglês na academia, então eles já estão familiarizados com o método e a gente consegue criar juntos e fazer os gestos, inventar. Então, é uma brincadeira também para eles, eles gostam muito. A gente canta músicas, às vezes eu trouxe o violão, a gente canta as músicas da aula de inglês, que todos já conhecem. E, por fim, a gente tem o piquenique. E, na verdade, eu acho que eles se empolgam mais com o que aconteceu antes do que com o piquenique, assim, com as comidas, enfim. Mas daí a gente tem esse momento legal e os pais, consigo conversar mais com os pais e a gente brinca, daí eles brincam, é livre. É, Olha, a... Opa. só rapidinho, desculpa. Eu achei a foto, Tabata, que você falou que não achou. Olha só que a Tabata anda aprontando em Campinas. Tá aparecendo aí? Tem, dá pra ver. A cobra, gente. Mudando de Nossa, enrolou lado tudo. assim. Ela é muito gelada, ela é gelada. É uma observação, né, que ele foi fazendo ali, né, do aspecto ali da Ô, pele. Júlia, você tem foto aí desses braceletes que vocês fizeram? Acho que pode ser Eu uma acho que eu tenho ideia. aqui. Enquanto o Vitor fala, você dá uma procurada, porque eu acho que pode ser uma ideia bacana, o pessoal se anima, né? É algo que a gente vive aqui no Rio, as crianças elas entendem que elas estão construindo a oficina. Então, a gente começa, como vocês falaram, o primeiro momento é a exploração das próprias crianças no ambiente. Então, primeiro, até enquanto as famílias estão chegando, as alunas estão conhecendo o espaço, elas estão correndo, estão brincando, e já estão gastando um pouco de energia. Mas depois a gente sempre explora o ambiente, além das atividades propostas, né? Às vezes são brincadeiras, às vezes são mais direcionadas para algo que a gente encontrou ali naquele parque, mas as crianças, quando a gente está explorando, elas também estão investigando. As crianças também estão percebendo e elas falam, elas de repente chamam, tio, o que que é isso? Então, essa ideia de que também as crianças estão construindo os momentos ali do Clube da Floresta faz com que elas se envolvam mais. Elas não estão apenas cumprindo uma atividade que tem um tempo para poder acontecer, tem um objetivo. Mas não, tudo vai depender, e tem, claro, um estímulo e exemplos, né? Eu faço algumas pausas, eu paro e pergunto o que que é isso? Porque às vezes tem algumas flores que parecem frutos, frutos que parecem flores, coisas desse tipo. Então elas vão se interessando. A gente viu no último encontro, por exemplo, algumas espécies de répteis, né? Temos alguns lagartos e um jacaré também que tinha no parque. Eles estavam parados no sol. Então a gente vai trabalhando as ideias e o conceito do que é um réptil, o que ele está fazendo ao ar livre, parado no sol. E as crianças elas vão ali entendendo que elas estão construindo os momentos também. Isso faz com que elas participem muito mais apenas do que estarem apenas ouvindo. Então, elas também procuram ali na natureza objetos, como eu falei, né, sementes, flores, frutas que estão caídas pelo chão. Nesse último encontro, a gente também viu
Um aluno passou o encontro quase que inteiro com uma borboleta que estava com a asa machucada num galho, ele foi levando. Então, assim, eles estão interagindo bastante em conhecer, em explorar aquele espaço. Isso faz com que eles sejam bem envolvidos e se entreguem bastante naquela atividade. E aí depois tem as outras partes propostas também, né, como o próprio diário o clube o diário da natureza, que a gente tem momento para poder fazer, tem o lanche, mas eu acho que essa ideia é fundamental, essa percepção de que elas também estão construindo naquele momento. Também depende da observação delas, da investigação, da exploração delas, para que aquele momento aconteça. Eu tenho aqui a foto, se quiser. Posso compartilhar? É só compartilhar, assim? Deixa eu ver. Ah, funciona. Ó, desculpa, eu acabei não comentando o que o Vitor falou, né, Vitor? Achei muito legal. Isso que tá aqui, dá pra ver bem que eles estão construindo, né? Então, aqui as crianças. Vocês estão vendo, né, gente? Não Sim, sei por que que começa do início, mas aqui tá mais pra cá. Aqui, aqui. Então, ó, todos eles com o bracelete, que é o seguinte, é uma fita crepe, ou uma fita durex, larga, em, em volta do braço deles. E eles vão caminhando e vão encontrando elementos da natureza que os interessam, e eles colam nesse bracelete, né? Depois eles registraram que tinham colocado ali. Então, estavam todos muito empolgados, aí a gente recortou, depois deixou ali na frente deles, eles iam desenhando. Muitos se interessaram por essa florzinha laranja. Também estava tendo uma exposição de bonsais, aí por isso que é o vídeo que estava em seguida, né? Bárbara, podia comentar uma coisa que o Vitor falou lá antes, assim, sobre a natureza estar em todo lugar, que eu me lembrei da palestra, uma palestra. pode, por favor. Bom, teve aquela conferência, né, o Wonder Foundation, e aí uma das palestras foi sobre a natureza em si, assim, o benefício de estar na natureza, e no final ela dá dicas, a palestrante, sobre como melhorar nosso tempo verde, né? E então eu lembrei muito que o Vitor falou, porque ela fala assim, caminhar de manhã, né? Que isso, mesmo que não esteja na natureza, o sol da manhã, tudo que tem a ver com a manhã parece que faz muito bem. Aí ela falou também da luz natural, que a gente nunca pensa, né? Tá dentro de casa, ao invés de ligar já a luz, essa luz que a gente tem, né? Deixar a luz natural. Isso conecta mais a gente à natureza. Também os sons, né? Se identificar com sons, porque às vezes tem sons de passarinho, sons, diversos sons, né? E aí também ela fala de, para onde você for, procurar uma rota que tenha mais verde, comer fora, não literalmente no restaurante, mas, quer dizer, literalmente fora. Então, e aí ela fala do ó, que é isso, assim, parece que em inglês, a Bárbara pode me ajudar, tem uma expressão que é assim, ó, né, que é A-W-E, que eles escrevem assim. Então ela fez para cada letra ela escreveu uma palavra para nos ajudar a lembrar da gente ter esse momento, assim, ó, né, É a palavra que nossa. dá origem a awesome, né? Ah, é verdade, que eu realmente como começa a escrever, né? Uhum. Awesome. Entendi. Na verdade, eu não sabia Uma de coisa onde vinha a awesome palavra, é não. uma coisa que é cheia de ó. É demais, né? Assim, é Essa coisa mesmo. meio Então, ficar meio vem daí. impactado, né? Aí o A seria attention, quer dizer, atenção. O W seria wait, esperar, né? E o E seria exhale, que é, Exalar, como é? Exalar, expirar, isso. né? Eu ia É, falar respirar, mas é tipo seria expirar. exalar. Aí ela fala assim 3 vezes, né? Acho que para ajudar justamente essa atenção. E aí, tem só mais uma coisa que aí eu lembrei da Prof. Tabita, né? Que falou sobre as coisas que as crianças veem, tocam. E numa outra palestra, teve uma moça que trabalha com crianças e ela falou assim, um exercício, 5 sentidos em 5 segundos. Que é você parar. Você já viu isso? Alguém já viu isso? Não sei.
É assim, cinco coisas, né? Então, cinco coisas que você vê, você nomeia. Dá pra fazer isso no Clube da Floresta. A gente fala cinco coisas que está vendo. Depois, quatro coisas que você pode tocar, três coisas que você pode ouvir, duas coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode sentir o gosto. E isso te conecta com o lugar, assim, e pode te abrir a portas, né, para esse momento, assim. Só isso que eu queria falar. Não, muito bom. Excelente. Isso a Júlia comentava, né? Porque o John Muir Laws, ele tem nessa Wild Wonder Foundation, e eles fazem uma conferência, acho que é anual. E, inclusive, eles são super generosos, assim, as pessoas que pedem bolsa, eles dão bolsa. Só que é em inglês, né? Então, isso pode dificultar um pouco. Mas é muito bacana. Algumas perguntas que a gente recebeu aqui. A Juliana tá me perguntando assim, Bárbara, tem algum professor ou comunidade atuando aqui em Belo Horizonte? Eu até falei que tem a professora Laura Pires, mas que não tem Clube da Floresta ainda, né, em BH. Mas, gente, não é porque não tem Clube da Floresta na sua cidade que você não pode chamar uma família e sair, né? Inclusive, a gente está tentando ver, né, formas de ajudar as pessoas a conseguirem se reunir. Então, se vocês têm interesse, fala, olha, eu queria que tivesse um clube aqui na minha cidade. Me manda uma mensagem, vocês têm o meu contato lá no WhatsApp. E aí a gente cria um grupo no WhatsApp só para sua cidade, e aí você vê pessoas que de repente estejam interessadas, a gente pode dar algumas ideias, ó, por exemplo, a Júlia falou, ó, a gente fez essa ideia do bracelete, tem a ideia dos 5 sentidos, então, às vezes a gente pode dar algumas sugestões para os encontros de vocês, e, enfim, a gente, né, ir se ajudando, mesmo que de longe. Uma pergunta aqui do João, funciona fazer essa atividade do Clube da Floresta com adolescentes? E aí, o que que vocês acham? Gente, eu acho que funciona com adulto, porque eu fui lá em Ambleside, o John Muir Laws é adulto e ele tem caderno, então, em adolescente, tranquilo, né? Com certeza, tudo Ó, vai adaptar, vai ajustar a linguagem, né? E vai ajustar a profundidade daquela investigação e da exploração. Mas é possível também. Eu pergunta que a tenho aqui o meu caderno da Ó, natureza também. tá vendo? Eu A faço registro. Josiane me perguntou aqui assim, ó, o que é feito com as perguntas que são feitas nos registros? Sentam em um outro momento para pesquisa? Olha, uma coisa interessante sobre isso, que eu lembro que o John Muir Laws falou lá na conferência, foi a seguinte. Inclusive, isso até me lembra essas vantagens, né, de fazer em grupo, é que quando você está em grupo e você começa, você faz uma pergunta e a sua pergunta inspira outra pergunta na outra pessoa. E às vezes a pergunta que ela tem, outra pergunta e a coisa vai, né, fluindo. E ele estava falando lá que, assim, muitas vezes, assim, bom, ele estava falando sobre o fato de que as perguntas nos ajudam a ficar mais curiosos, é a palavra que ele usou, né? Get curious, diante das coisas. Essa palavra curioso é meio perigosa, então a gente precisa esclarecer o que que significa. Porque eu já vi gente falando no Instagram, ah, não, porque curiosidade é uma coisa ruim, porque é um vício, né? É contra a virtude do estudo, né? Studiositas, né? Falam, né? São Tomás de Aquino fala da studiositas contra a curiositas, que a studiositas seria essa virtude de quem quer aprofundar, de quem quer estudar as coisas de verdade, e a curiositas é essa superficialidade, sabe? Quem fica lendo revista de fofoca, que é o saber pelo saber, só para ficar, né, sabendo do que está acontecendo. Não é nesse sentido que a gente está falando de curiosidade. A gente está falando de curiosidade no sentido de se intrigar diante da realidade, se assombrar, que era aquilo que Platão, né, dizia, né, Sócrates dizia, né, pelos escritos de Platão, que o assombro é o princípio da filosofia. Esse maravilhamento diante da realidade. Nossa, a chuva cai, mas poderia não ser assim. Por que que ela poderia subir? Por que que ela sempre cai em vez de subir? Aliás, será que ela sobe e eu não vejo? Né? Evapora, enfim. Então, o Jack Laws, ele estava falando do poder das perguntas nesse sentido de até liberar dopamina no nosso cérebro,
no sentido de nos estimular mais. Porque quando você faz uma pergunta, você faz outra pergunta, vai fazendo perguntas, perguntas e mais perguntas, e você vai, de alguma forma, fazendo com que, se autoestimulando, a gente poderia dizer assim, a, a querer saber mais, a não ficar indiferente diante das coisas, a se importar com o que está diante de você. Fala, nossa, interessante essa banana aqui. Me pergunto por que essa parte é mais mole e a outra não. E aí a Josiane perguntou, mas e essas perguntas todas que a gente anota no caderno? O que a gente faz depois? A gente responde? Se você for colocar para você essa meta, eu vou ter que responder cada uma das perguntas do meu caderno, você não vai fazer nenhuma pergunta, porque você vai ficar com preguiça. Ai, não vou conseguir responder isso, então eu não vou nem me perguntar. Não, não precisa responder todas as perguntas, porque simplesmente o ato de fazer perguntas já te ajuda. Talvez essa primeira pergunta que você fez não seja assim tão importante, mas essa pergunta te leva a outra que aí sim você quer saber a resposta. E aí você pode selecionar ali poucas perguntas que você realmente quer saber, que realmente fazem diferença para você. Aí você pode talvez anotar, deixar uma caixinha ali no final da página, saber por que não sei o quê, procurar tal coisa. E aí depois você só tica aquilo ali e para saber que você realmente se deteve sobre aquilo. Muitas vezes, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas várias vezes eu vou fazer uma receita e aí eu coloco no Google bolo de não sei o quê, tal, não sei lá. E eu já fiz a mesma pesquisa acho que 50 vezes e até hoje eu não sei fazer o negócio, porque toda vez eu tenho que colocar no Google. Igual a pessoa que vai para um lugar e vai dirigindo e põe o Google Maps e não sabe chegar lá sem o Google Maps, faz esse trajeto 100 vezes e não sabe chegar lá sem o Google Maps, porque se a gente ficar se apoiando nessa, é igual tirar foto, sabe? O nosso cérebro, tá concluído, pronto. Aí vem lá, uma criança faz a pergunta, nossa, mãe, por que que chove? Aí você coloca lá no Google, vê a resposta e esquece, o que que adianta? Nada. Então, não é que as respostas necessariamente sejam o mais importante desse processo. Inclusive, no Handbook of Nature Study, a autora fala isso, que o nosso objetivo, assim, durante as aulas, não deve ser tanto transferir conteúdo, né? Tipo, eu sei muito sobre ciências e eu vou te falar sobre isso que eu sei. Não, o nosso objetivo é motivá-los a serem pesquisadores, a serem investigadores, a tentarem entender as coisas, sabe? Então, por isso que você não pode ficar, nossa, mas eu não sei ciências, eu vou lá, meu filho vai fazer um monte de pergunta. Tudo bem, você pode dizer, nossa, essa pergunta é ótima. Eu não sei também, mas eu também eu achei excelente que você observou isso. Eu nunca tinha parado para perceber e achei fantástico, entendeu? Então, é bem por isso, assim. A Josiane falou, tenho medo das perguntas. Também não pode ter medo das perguntas. Que mais? Deixa eu. Algumas perguntas aqui que chegam. Falando em perguntas, chegaram mais perguntas. Gisele perguntou: existe algum método para inserir o símbolo e a poesia nesse momento de observação? Sim, inclusive aqui nessa revistinha que eu mencionava antes, do Jack Laws lá, uma das sugestões, a gente vai disponibilizar isso no nosso grupo lá, o link para vocês. Quem fez a versão em português das ilustrações foi a Júlia. Ele falou assim, ó, observe os detalhes do lugar usando. Eu observo, eu me pergunto, isso me lembra. Depois, reflita sobre suas experiências e emoções. Escreva um pequeno poema inspirado nesta experiência. O poema não precisa ter rima ou uma estrutura específica. Você pode criar um poema ali, ou um haiku, como ele falou na palestra dele ainda há pouco, e autoral mesmo, diante do que você está vendo, um exercício de composição. Ou você pode também copiar ali, usar o caderno da natureza para trabalhar até um pouco de caligrafia, quem sabe, né? Com as crianças transcrevendo ali. Eu, por exemplo, tenho uma coleção pessoalmente, que eu, às vezes, estou lendo alguma coisa. Ai, nossa, que bonito, isso aqui ficaria legal no caderno da natureza. Aí eu tenho um bloco de notas no Evernote que eu anoto lá um monte de coisa que eu quero um dia depois passar para o caderno da natureza. Pode ser um salmo, pode ser um trecho bonito que fala, sei lá. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas a gente colocou esses descansos de tela entre as palestras, né? E aí lá na sala de oficina das crianças, tinha esse daqui, ó, que está anotado para eu anotar no meu caderno da natureza, que é um poema do Casimiro de Abreu.
eu me lembro, era pequena e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano! Que pode haver maior do que o oceano ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos. Mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Então, super legal você poder escrever isso no seu caderno da natureza, né? Que mais? Grace falou: tenho grande dificuldade com os passeios da natureza, porque não conheço os nomes das árvores, insetos e pássaros. Apesar disso, todos os dias levo meus filhos para brincar ao ar livre, gêmeos de 3 anos. Mas eles sempre querem levar brinquedos, por mais eu tente fazer com que eles brinquem só com as coisas da natureza. Isso é muito legal, Grace. Uma coisa que eu lembro também que o John Marie Laws comentou foi sobre essa coisa de ficar descobrindo o nome das coisas. Porque às vezes isso é o seu cérebro também querendo só dar a tarefa como concluída, sabe? Você tá ali olhando, nossa, que legal essa flor, né? Olha só a pétala dela, o caule, que interessante e tal. Ah, é um hibisco. Legal. Próximo. Assim, entendeu? Às vezes isso corta todo o momento de contemplação, saber o nome. Então já sei, então tá tudo bem. Não tenho mais que olhar nada, porque eu já sei o nome. Então, ter o cuidado também com esses aplicativos de identificação de planta, de identificação de tudo. É legal a gente saber, por exemplo, eu coletei lá o meu inseto lá e usei a câmera do Google Lens para saber o que que era. Descobri que era um percevejo asiático e descobri que ele era uma praga agrícola. Então, ele que não estava nem querendo saber da folha que eu botei para ele comer, eu botei um pedaço de maçã e ele achou muito bom. Então, né? Enfim, me ajudou a entender. Agora, se for só para, agora eu sei o nome, acabou? Aí não é legal, né? Então, enfim. E sobre essa coisa que você falou, né, dos brinquedos, assim, não leva brinquedo. Claro, não, hoje a gente vai na pracinha, tudo bem, mas no dia que você quiser fazer passeio na natureza, deixa eles brincarem com a natureza. Mas eu quero levar brinquedo. Não, mas hoje não vai levar, não. Mas por que não? Por que não? Porque hoje não é o dia de levar brinquedo. Porque a gente vai olhar outras coisas, a gente vai brincar com o que tem lá. Aí você pode, por exemplo, tem um livro que eu tenho que se chama How to Play the Forest School Way, só que ele está em inglês, né? Como brincar do jeito Forest School. E aí ele tem essas sugestões, por exemplo, de você pegar e montar uma coroa, essa igual do bracelete, né? Que você coloca ali uma fita dupla face, pega tipo um papel assim, faz uma coroa, aí bota uma fita dupla face, e aí vai colando na coroa um monte de coisa que você encontrou. Outra ideia que tem lá também é de você fazer uma espécie de bastão, um cajado, assim, que você vai andando ao longo da trilha e vai catando coisas e espetando num galho. Tipo uma folha ou um pedaço de alguma coisa. E aí no final a gente senta numa roda, você tem que inventar uma história com aquilo tudo ali que você pegou. E aí você imagina, eu estava num barco em terras longínquas e eu encontrei este anel poderoso. Aí, tipo, é um pedaço, um negócio redondo lá que você achou no chão, sei lá. Entendeu? Então, isso também pode ser bem legal. Você pode pendurar também barbante nesse galho para ir amarrando coisas que você foi encontrando, né? Porque às vezes é difícil de simplesmente encaixar. Então, ensiná-los a brincar com as coisas que estão ali ao ar livre. Brincar de fazer comidinha. Menina adora isso, né? Fazer a sua cozinha na floresta. Pegar lama e fazer lá, né? Pratos, sopa de pedra. Enfim, isso é muito bom. Júlia, pediram para você compartilhar lá no grupo sobre os 5 sentidos em 5 segundos. Eu vou te. Você está lá no grupo já da conferência? Tô no grupo, eu vou Deixa eu vou ver se não sei se colocar você lá, está como então. administradora. Eu vou te Quer colocar dizer, na também para poder verdade, colocar todo mundo. tá, isso, porque só dá pra olhar as mensagens. Uhum. E que mais? Ah, ó, a Grace falou assim: minha adolescente faz isso. É só uma flor, mãe. Os adolescentes também, né, são um caso à parte, porque às vezes quando eles querem contestar tudo, né? Principalmente o que os pais falam que tem que fazer. Então, tem que tentar inspirar outro naturalista, pegar um outro naturalista para inspirar
a sua filha. Esses vídeos do John Muir Law são muito bons. Ou se ela gosta de lettering, essas coisas, sabe? De escrever, fazer letrinha. Isso tudo também é bem legal. Mas, Júlia, uma coisa que eu queria te pedir também, para comentar, sobre as mães, os pais, né? A gente que, às vezes, sendo adulto e não tem o costume, né, de desenhar, a gente tem essa ideia, né, de que desenhar é coisa para artista. E que se eu não sou artista, eu não vou fazer nenhum caderno na natureza, né? Então, como liderar os nossos filhos se a gente não faz, né? Ou os nossos alunos, assim. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, depois o Vitor e a Tati também, se quiserem complementar. Sobre isso, eu fiquei pensando assim que os filhos, eles não são muito instigados pelo que os pais conhecem, mas sim pelo que eles são apaixonados, o que eles fazem, né? Porque daí eles veem, sabem o que interessa aos pais, o que os emociona, o que os faz feliz. E essa relação entre pais e filhos de liderança, ela existe naturalmente, afinal a gente é mais velho, né? E a gente está à frente, a gente apresenta a eles o mundo. Aí, e pensando assim também que a liderança é um tipo de serviço às pessoas, assim, a gente quer construir algo com essa capacidade que nós pais temos, né? Então, assim, para mim, no caso, assim, esse Diário da Natureza, o Clube da Floresta, como eu não sou cientista, né, não sou, né, da área das ciências, era mais do que conhecer as ciências, mais do que conhecer a natureza, seria mostrar aquilo que está na essência de tudo, seria o Criador, né? Assim, o que nós pais, eu e meu marido, a gente pensou quando falou assim, não, vamos fazer um diário da natureza, vamos colocar nossos filhos na natureza, contemplar. No fundo, no fundo, no fundo, além de que eu quero um dia ensinar ciências mesmo, porque os meus filhos são pequenos, né? Eles têm 1 ano e 3 anos. Mas seria, assim, a capacidade dar a eles essa visão, né? Esse ponto de vista, essa capacidade de observar as coisas aqui na Terra. E aí, bem, eu não, como eu já falei e tal, também não sabia desenhar, nunca fiz aula de desenho. E eu, olhando as palestras ali do Wonder Foundation, eu me empolguei muito também. Por quê? Porque eu entendi o que é o Diário da Natureza. É a sua impressão, né? Então, assim, existem muitas pessoas ali até que sabem desenhar super bem, cientistas, naturalistas, que sabem desenhar muito bem, mas eles não desenham fielmente. Por quê? Porque eles vão desenhar o que os chamou a atenção, né? Então, o que eu e meu marido a gente começou a fazer? A gente já sempre levava para a natureza, como eu falei, a gente sempre estava em contato, ia para parques e tal. Mas agora a gente realmente não só está na natureza, mas como se conecta, procura observar, né? E fazer essas perguntas. A primeira coisa que eu observei, então, na minha filha de 3 anos é a pergunta que ela mais faz. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente sempre procura responder. Então, eu acho que ela ficou instigada, assim, por esse movimento que a nossa família fez. E aí, os meus registros começaram. De uma maneira assim, eu achei muito legal essa questão da aquarela. Vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui é um bem TV. Tentei, né? Pelo menos. Mas assim, eles começaram. Não era exatamente aquilo que eu imaginava. Tudo bem. Por quê? Porque serviu para eu entender. Puxa, eu nunca tinha pensado que ele tinha uma lista preta aqui no meio e depois uma que vem bem no olho, assim. Isso que fez a diferença, eu ter observado. Eu sabia que ele era preto e branco numa parte, amarelo em outra, mas não sabia exatamente onde era essa lista e tal. Então, eu vi que realmente o meu desenho pouco importava. O que importava era o que eu conhecia a partir dele, né? E aí, bom, acho que eu comecei a misturar um pouco assim na hora de falar, que eu tinha pensado em falar, mas outra coisa que eu pensei, né, como experiência de mãe, assim, e o Diário da Natureza, é que minha filha, que tem 3 anos, ela não sabe desenhar, muito menos do que eu. Ela não sabe desenhar mesmo, ela faz uns rabiscos e tal, às vezes consegue fazer uma carinha, né? E aí, o que que acontece? Eu vi um recurso muito legal, que é o seguinte, eu vou pra... A gente sai pra natureza, eu levo as minhas coisas, fica tudo um pouco bagunçado mesmo. Às vezes tem um rabisco lá que eu não queria que tivesse no meu desenho, mas foi meu filho de 1 ano que fez, tudo bem. E assim, e ela faz os dela.
E aí depois, gente, eu queria compartilhar isso, que eu acho que os pais podem fazer em casa depois, é pegar os rabiscos delas e fazer os desenhos, criar novos desenhos e histórias, né? Então eu tenho aqui um papel todo meio pintado e rabiscado, mas que, por exemplo, ela fez uma bolinha, que é o de lápis, né? E depois eu fiz um sol. É, Aí tem um outro rabisco aqui, gente, tá tudo pintado de aquarela, tá? Não se importe muito. Mas tem peixes, tem um passarinho, tem uma baleia que se formou, enfim. Ela fez os desenhos dela. Na hora, a gente trocou as nossas experiências, a gente conversou do jeitinho dela. E o meu filho mais de 1 ano também fica, né, querendo, ele fica, que esse? Que esse? Que esse? Que é isso? Que é isso? Essa é a pergunta dele, principal. Mas depois em casa a gente se divertiu também. Eu acho assim, trazer essa empolgação, esse maravilhamento com a natureza, e no nosso caso, essa relação com o Criador, é o que a gente pode deixar como herança, assim, né, de forma que nós somos pais, líderes, né? Nós vamos liderar pelo exemplo. Liderar principalmente quando eles veem na gente o que está por trás das nossas ações, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, não é o desenho perfeito, não é você saber ciências naquele momento, saber as respostas, é você estar ali, porque sabe o que que significa estar ali, né? É que realmente ter esse espírito de investigação, é, é também olhar por trás de tudo que você está vendo, né, na natureza ali, o material. Ahn, então é isso, assim, é isso que eu vi os cientistas fazendo. Eles pegavam uma folha que chamou a atenção ali, as linhas da folha, e aumentavam aquelas linhas no papel. Porque é isso que ele queria. Falou, puxa, realmente, aqui essa folha tem veias que funcionam dessa maneira. Não é exatamente igual ao que está na natureza, mas é o que ele descobriu naquele momento, né? Então, é isso que, que eu pensei, assim, quando você me perguntou. Sim, eu me lembro também, né? Muitas vezes a gente fica travado, sabe? Assim, ah, nossa, eu não vou fazer bonito, eu não vou fazer nada, né? Antes feito que perfeito, né? Já diz o ditado. E depois que eu voltei, né, dessa conferência, essa experiência que eu tive, tá? Eu fui um dia no parque e a gente tinha visto um monte de pena de ganso no parque, que tinha aqui perto. E muitas vezes, assim, já aconteceu de eu ir para o parque, querer levar as coisas para fazer o caderno da natureza e falar para o meu filho fazer. Ah, não quero. Ah, quero fazer outra coisa, quero andar, quero brincar, quero não sei o quê, não quero fazer. Então, tudo bem. Aí, às vezes acabava sendo uma coisa meio estressante, porque eu montava toda uma expectativa, falando, não, vai ser muito legal, a gente. E, não quero. Putz. Então, eu resolvi fazer, quer saber, eu vou fazer o meu caderno da natureza. Então, tá bom. Aí eu sentei e não falei para ele fazer nada. Só levei o meu caderno, falei, e eu, como escrevo mais do que desenho, tal, desenho pena de uma forma meio ridícula, lá da forma que eu sabia desenhar. E escrevi que ó, a gente estava no parque naquele dia e tal, e a gente tinha encontrado pinha também no chão. Porque é interessante, né? Saber que época do ano que se encontra pinha. Será que é o ano inteiro? Enfim, e eu anotei que a gente tinha visto penas, etc, etc. E tal. Daqui a pouco tá lá, o meu filho pegou também o caderno dele, o material, e tá fazendo do meu lado, porque ele viu o que eu estava fazendo. Se eu tivesse lá e só fosse começar a desenhar depois que ele começasse, ninguém ia desenhar ou ia ser uma situação estressante. Ele só foi desenhar porque eu estava fazendo, sabe? Então, é, se você vê nisso um valor, é um valor para você também, não só para o seu filho. Para você também aprender a observar as coisas, né? E ser impactado pela realidade da natureza. E aprender a enxergar. E tomar de volta isso, né? Que os celulares tiraram da gente, que é a capacidade de se deter por mais tempo diante de alguma coisa. Eu acho que como os meus filhos são pequenos, eu não tive essa expectativa, assim. Eu já fui realmente interessada em fazer e aí ela começou, os meus filhos começaram, minha filha, né? Começou a se interessar, assim, pelo mundo das cores, pelas formas, pelas perguntas, principalmente, que é o que ela mais faz. É, eu acho que por isso, assim. É bom lembrar que não é um caderno de artes, né? Então não precisa ter a precisão daquela representação ali. Como a Julia falava, é um diário que vai ter as suas características. Então,
Talvez quem goste mais de escrever vai ter ali alguns registros em desenho e a maior parte da descrição pode ser usando palavras, né? Agora, alguns gostam mais de desenhar, então vai ter também algumas descrições em palavras, mas vai ter mais desenhos, né? Mas não é um caderno de arte, né? Não precisa ser uma obra de arte, né? Para estar ali com aquela beleza e com todo um primor, né? Mas é a sua experiência, é a sua observação e a experiência que você viveu, né? Então, isso é importante, vale lembrar. Senão fica naquela cobrança, não fica bonito, então eu não vou fazer, mas não é. E também outra coisa que também vale a pena reforçar é que quanto mais você pratica, mais você desenvolve. Quando você Uhum. começa fazendo, tenho certeza que a Júlia deve ter experimentado isso, né? Quando você começa Uhum. fazendo, seus registros são de uma forma, e você vai praticando e você vai desenvolvendo e vai melhorando. Então, isso também é bom estimular, não apenas ficar com o resultado de um único desenho, mas o mais importante é a experiência. A gente fala que o registro ele é consequência de uma observação, assim como não vale também a criança fazer só o desenho por só fazer, se não viveu uma experiência, não sabe falar sobre aquilo. Então, é uma construção que passa por isso, né? Por observação e depois o registro. E não é um caderno de arte. É a Uhum. experiência própria ali daquela pessoa que está sendo vivida e também passada por um papel. Sim. Tem uma página no Instagram que eu acho legal, vou compartilhar com vocês podem se inspirar. Chama Keeping Company CM. CM é de Charlotte Mason, né? E você vê, assim, né, exemplos de caderno da natureza, de várias famílias, assim, pelo mundo. Desde registros mais simples, assim, até coisas mais elaboradas. Por exemplo, um adolescente poderia fazer algo nesse estilo, né? Bem bonito. Essa página não fala só de caderno da natureza, fala sobre cadernos de modo geral, dentro do método da Charlotte Mason, né? Então, aqui, por exemplo, você vê, né? Ele tem um caderno aqui que, ó, é. Acho que ela colou aqui alguma coisa também. Me parece que talvez, ou não sei, ou uma borda, não sei. Porque uma coisa que algumas pessoas fazem é pegar papel mais, assim, com uma gramatura mais alta, né? E pintar nele e, de repente, colar num outro caderno que tenha folhas mais finas. Ou já ter um caderno mesmo com páginas mais grossinhas. Esse aqui colou, tá vendo? É, mas esse aqui acho que é um desenho pronto que ele colocou, parece. Não, um desenho que ele fez. Isso. Muito Não, bonito. parece que ele colou. Sim. É. Mas eu acho que ele. Será que é um desenho que ele fez e colou? Não tem de tudo. É Pode tanto ser. esses desenhos assim, quanto assim. Né? Tem de tudo. De repente ajuda, né? Bem legal. Como inspiração. Que é desenhando cogumelos. E lá no nosso Instagram também, da, da academia, tem um destaque que é o Clube da Floresta. Que a gente já vem fazendo nessas atividades há algum tempo. Não tá abrindo. Não tá abrindo. Agora abriu. E tem várias fotos legais. No início só tinha em Curitiba. Ó, observando aqui os patos no parque. Teve uma pessoa aqui nos comentários, deixa eu ver se eu acho aqui, que estava falando. Acredito que nos faltem ideias como as que vocês estão compartilhando. Talvez uma lista de ideias nos ajude a ter outro olhar para os passeios na praça, nos parques ou ao redor do quarteirão. É verdade, seria bem legal, né? A gente podia, de repente, ir compilando, né, essas atividades que a gente vai fazendo no clube e encontrar meios de compartilhar com vocês. Então, eu acho que isso está dentro também, né, daquilo que a gente falava antes. Ó, isso aqui é uma outra brincadeira também. É, as crianças observaram aqui alguns objetos que coisas da natureza, né? Um pinhão, ali a pedaço da araucária, casca de árvore. E depois eles tinham que
encontrar esses mesmos itens na trilha. Não esses especificamente, né? Mas tinha vários desses no chão. E eles tinham que encontrar, fazer uma espécie de caça ao tesouro. O que ajudava ali a fazer também essa, enfim, esse momento de atenção, né? Acho que teve uma festa junina do Clube da Floresta. Isso aqui foi a atividade da coroa que eu comentei com vocês. Isso aqui é um museu de história natural, que tem uns animais empalhados aqui em Curitiba. Eles lá montando as coroas. Mas reforço o convite, gente. Quem tiver interesse em, de repente, receber dicas, né, de Clube da Floresta, montar um grupo aí na sua cidade interessado, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp, eu tô lá no grupo, né? E eu tento criar aqui um grupo da sua cidade e a gente tenta ir mandando ideias para vocês poderem fazer essas atividades. Bom, sim, vou mandar o link lá. O pessoal pediu lá essa página no Instagram. Vou mandar para vocês, o Keeping Company. E é isso. Não sei, Tabita, Júlia, Vitor, vocês querem deixar alguma última mensagem assim, final? Acho que a essência dessa experiência do Clube da Floresta passa por aquilo que a Bárbara falou, né? Tudo parte de um maravilhamento, tudo parte dessa admiração e ela é contagiante, porque se os seus filhos ou outras crianças estiverem vivendo essa experiência de maravilhamento, ela contagia. E mesmo que ele não entenda, mesmo que a gente não saiba ou você não saiba responder todas as perguntas, mas essa experiência de maravilhamento vai gerando esse apaixonamento, essa investigação, essa exploração da natureza, e quando você viu, já aconteceu. Mesmo que você não tenha o domínio da ciência ou não tenha tanta criatividade, mas mais importante do que o planejamento é sempre, que é muito importante, precisa ter, mas é esse maravilhamento, esse encantar-se pela natureza, que é a essência de tudo, nesse caso. Com certeza. E uma última coisa que eu queria falar também, que eu lembrei, que o John Muir Laws disse, né, numa das palestras, foi da gente ter, assim, não rasgar o nosso caderno quando a gente acha que está feio o desenho. Eu achei muito interessante isso, porque ter essa mentalidade de progresso, sabe, de que você vai melhorar. E chegar lá na última página e falar, nossa, olha só como eu melhorei, olha como eu desenhava esquisito aqui na primeira, olha como aqui no meio eu já tinha me desenvolvido mais. E olha só na última página como eu já tinha avançado. Se você vai riscando, rasgando tudo, você nem sabe o quanto você foi avançando, né? Então isso ter isso, sabe? Ó, eu desenhei ficou meio esquisito mesmo. Mas tudo bem, daqui a um tempo eu vou olhar para esse daqui e falar como eu melhorei. E pronto, né? É isso. Então, quero agradecer a participação de todo mundo, as mensagens que vocês mandaram aqui. Júlia, Vitor, Tabita, obrigada também por compartilharem aí as experiências dos clubes da floresta pelo Brasil. E vamos aproveitar que amanhã é domingo, gente. Vamos sair de casa? Vamos começar? Ah, mas eu não tenho caderno na natureza. Tudo bem, pega um papel, aí você já guarda e quando chegar o seu caderno pela Amazon, você cola nele. Não deixar, né, essas desculpas esfarrapadas impedirem a gente, tá bom? Então, eu desejo aí um domingo de maravilhas para vocês, com bastante terra, no pé de preferência. E fiquem com Deus. Obrigada pela participação.